Manuel Pinheiro, PSD, acabou de pedir uma audiência com o Presidente da República. Será que o Governo está a ficar isolado? Provavelmente. Aquilo que o PSD disse, pelo que percebi agora destas declarações do Presidente Passos Coelho, é que considera que o Governo unilateralmente denunciou o acordo que tinha. Portanto, o acordo que existia com o PSD, para efeitos práticos, já não existe, portanto, o PSD já não se sente vinculado a ele, considera que esta espécie de extensão, algo disforme que este PEC 4, entra em ruptura total com aquilo que eram as premissas anteriores, e como tal não se sente vinculado nem pressionado por força de acordo a votá-lo. Assim sendo, e se arranjar uma forma de se votar o PEC na Assembleia, seja porque é a proposta do CDS de obrigar ao voto do PEC na Assembleia... Mas não é obrigatório por lei? Não era antes, aliás foi uma inovação até terem sido votados estes PECs anteriores e foi até criticado. O eurodeputado Paulo Rangel criticou muito na altura que o Governo tivesse optado por votar o PEC. Eu julgo que é aceitável que se faça essa figura do voto do PEC e até de certa forma compreensível, sobretudo quando... Mas se for votado há o risco de chumbar. Eu defendo que seja votado e defendi, aliás, que os anteriores fossem votados por uma razão muito simples. Os PECs foram em contraciclo com aquilo que era o programa eleitoral do Governo. O Governo tem que ir buscar alguma legitimidade, porque como não atende o voto... Porque é um governo minoritário. Pelo menos tinha que ir buscar, em termos de democracia representativa, tinha que ir buscar aí e foi a legitimidade para fazer. Se vem agora com um novo PEC que continua a ser a contraciclo, com a sua narrativa, quer eleitoral, quer de há meia dúzia de dias atrás, tem que ir buscar legitimidade a algum lado. Portanto, ele próprio, na minha opinião, não tem legitimidade para avançar sozinho com estas medidas. Mas se for à Assembleia da República política e for chumbado, pode haver aqui uma crise política, pelo menos ainda maior. Sim, isso está traçado. Se isso acontecer, será esse o mecanismo que ditará eleições. Pronto, será essa a forma, será esse o botão, o chumbo do PEC que fará com que haja eleições. Ainda alguns dias antes do anúncio de sexta-feira, o Governo tinha garantido que a execução orçamental ia muito bem, e estou a citar, e que Portugal não precisava de pedir ajuda. Então, como é que se justifica agora estas medidas? Não se justifica. O Governo tem apostado mal em alguma falta de memória, quer dos mercados, que a têm por natureza, mas isso tem a ver com outras questões. Hoje diz-se muito que os mercados não têm memória, mas quando há alguma projeção a prazo e se diz efetivamente que algo vai acontecer e que estas medidas são para um objetivo X, não faz sentido uma semana, um mês, 2 meses depois. Nós temos tido um PEC a cada 3 meses em média, no último ano tivemos 4 sensivelmente, portanto não faz sentido e ainda menos junto do eleitorado. Porque nós podemos entrar numa retórica eminentemente utilitarista de isto serve aos mercados, isto não serve aos mercados e esquecermos toda a componente política. E não há economia de mercado sem política. Não vale a pena. Portanto, não podemos sequer sacrificar a política. Quando estivermos a falar dos mecanismos de representação mais simples, como é a legitimidade direta dos governantes para pôr em prática os vários programas de governo, as várias medidas, não podemos pôr em causa essa legitimidade, alegando que isso serve um objetivo eminentemente abstrato, eminentemente disperso, como são essa coisa que nós chamamos os mercados. Portanto, o motivo tem que ser em prol da economia nacional e não em prol de acalmar os mercados. É isso? Desde já tem que haver uma legitimação política. Pronto. E depois, essa legitimação política pode ser conseguida através da união em prol de um objetivo que é partilhado. Portanto, se esse objetivo for partilhado politicamente, esse objetivo económico, então está legitimado. Como o Governo não tem nem votos para ele sozinho o fazer, nem tem apoio político à volta para alargar então ou constituir uma base mínima de apoio, muito provavelmente, com os dados que temos hoje, não vai conseguir fazer. Manuel Pinheiro, olhando então para o PEC mais em detalhe, mesmo a redução da despesa do Estado anunciada para este ano é sobretudo à custa dos contribuintes, porque a redução da despesa passa por prestações sociais, congelamento de pensões, cortes nos medicamentos, nos hospitais. Não se ouve falar, por exemplo, de fusão de organismos públicos ou sequer do TGV. Pelos vistos, é para prosseguir. Certo. Nos institutos públicos, naquilo que diz respeito apenas e só ao Estado, nós podemos... Há muitas medidas que são muito importantes porque são mais moralizadoras
do que propriamente com impacto real. Muitas das mexidas em institutos públicos são mais moralizadoras do que outra coisa, porque em termos de volume e de impacto no orçamento do Estado, ele não é assim tão grande quanto isso, embora seja relevante. Mas são moralizadoras, por exemplo, afetar os pensionistas que ganham menos? De acordo com uma simulação da KPMG, os pensionistas que vão ser mais penalizados no IRS são os que já recebem menos, porque existem tetos para os que recebem mais. Há duas questões. Uma é, há uma explicação aritmética para isso, que não uma justificação. De onde é que vem o nosso problema hoje financeiro das pensões? Vem sobretudo da questão não contributiva. Portanto, as pensões que estão a ser pagas não resultante de poupança e descontos anteriores que capitalizem o suficiente para pagar esse nível de pensões. Em termos morais, nós estamos no discurso público muito mais preocupados com as pensões de administradores de empresas públicas, inspectores gerais, magistrados, etc. Chocam muito mais quando vemos a listagem no Diário da República, etc., dessas pensões. Aritmeticamente, são um problema menor. Não é por isso que devem deixar de ser mexidas, mas são um problema aritmeticamente menor. Agora, o que é que acontece aqui? É uma opção política. Mexer nos pensionistas, por exemplo, faça mexer, por exemplo, na despesa do Estado, ou já que vamos mexer em termos de contribuinte, onde é que vamos mexer? Em pensionistas ou vamos mexer nos trabalhadores? É uma escolha de política e de política económica também. Um trabalhador, quando está sob pressão, pode despedir-se, pode mudar de emprego, pode trabalhar mais, pode emigrar, pode fazer um conjunto de coisas. Um pensionista não pode fazer rigorosamente nada disto. O pensionista já não tem capacidade, já nem profissional, nem muitas vezes física, para trabalhar mais, já está fora do mercado do trabalho. Não vai deixar de receber a pensão, certamente, por opção. Não tem capacidade para exercer estas liberdades que as outras pessoas têm, como tal está encostado profissionalmente a uma parede. Portanto, o governo, de toda a lista de pessoas onde podia ir, ou os governos, os pensionistas, devia ser sempre uma última nota que merece certamente o seu comentário. Hoje o Diário de Notícias diz que os gastos com pessoal da Assembleia da República deverão subir 4,5% para 51,4 milhões de euros. Ora, numa altura em que se fala de cortes nas pensões, de mais medidas de austeridade e aumento de impostos, está aqui uma questão que também é moralizadora. Ou deveria ser? Várias dessas questões são imediatamente moralizadoras. A Assembleia da República tem um orçamento relativamente baixo, mesmo em termos de despesas de funcionamento, do número de pessoal que presta funções de assessoria, quer os quadros da Assembleia da República propriamente dito, quer depois os orçamentos que são atribuídos a cada partido, a cada grupo parlamentar, que depois faz com que eles possam contratar um conjunto de assessores, etc, etc. Se nós olharmos bem para esses valores, eles não são claramente excessivos. Fazia até sentido, por exemplo, em termos de funcionamento, sem mexer fazia mais sentido nós termos, por exemplo, menos deputados e mais assessores. Isto é uma coisa horrível de se dizer, mas era importante que a produtividade de cada deputado fosse maior e que tivesse uma estrutura, quer diretamente com ele, quer partilhada com os grupos parlamentares, fosse mais interessante. Seja como for, é mais uma vez, na sua opinião. Sim, mais eficiente. Seja como for, é mais uma vez uma questão de moralização. Não faz qualquer sentido também aí não se dar o exemplo. Manuel Pinheiro, muito obrigada pela sua análise. Até à próxima semana.